Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Eu quero fazer a leitura de um texto com você neste dia, que está lá em Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 15, que diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Meu irmão e minha irmã, eu quero te falar nesta manhã a respeito de uma palavra que utilizamos muito em nossas vidas, palavra essa chamada decepção. É certo que você já se decepcionou com alguém, mas também é certo que você já decepcionou alguém. É uma palavra que não encontramos de uma forma muito clara nas Escrituras, mas encontramos ela de uma forma indireta em várias histórias que são narradas nas Escrituras. Aqui mesmo na história de José, José certamente, quando foi vendido como escravo, ele se decepcionou com os seus irmãos. Certamente Isaac se decepcionou muito com Jacó, quando esse roubou, furtou, vilipendiou o direito à primogenitura do seu irmão Esaú. É certo que vários e vários textos das Escrituras nos demonstram famílias tendo problemas de relacionamento, como por exemplo Davi e Absalão. Certamente Davi se decepcionou com Absalão, mas Absalão também, até certa medida, era um filho decepcionado com o seu pai. Vamos encontrar, portanto, meus irmãos, e poderíamos aqui relatar uma série de histórias das Escrituras que falam para nós a respeito de decepção. E a maior de todas as histórias, que é a de Deus em relação a nós, pois se Deus pensasse como cada um de nós, seres humanos, certamente todos os dias ele haveria de se decepcionar com cada um de nós, por causa dos nossos pensamentos, por causa das nossas palavras, por causa das nossas ações e até mesmo por causa das nossas omissões. Como eu disse no início, é certo que algum dia alguém lhe decepcionou. Mas a decepção, meu irmão e minha irmã, normalmente não está muito relacionada àquilo que nos fazem, mas sim à expectativa que nós criamos em relação àquela pessoa. Talvez uma pessoa que um dia você tenha ajudado e ela nunca lhe agradeceu. Talvez uma pessoa em que você tenha depositado uma certa confiança e ela quebrou esse vínculo de confiança. Talvez, meu irmão e minha irmã, uma pessoa em quem você tenha criado muita expectativa, um filho, um marido, uma esposa, até mesmo um pai, uma mãe, um sobrinho, uma sobrinha, um neto, uma neta, e essa expectativa ela foi diluída, ela foi quebrada. Então, decepção, meu irmão e minha irmã, normalmente está no centro da nossa expectativa em relação a outras pessoas. Estou dizendo isso por quê? Porque, novamente, falando a respeito do Senhor, se o Senhor pensasse como cada um de nós, seres humanos, pensamos, ele estaria decepcionado conosco todos os dias. Porque nós o levamos para aquela cruz por causa dos nossos pecados. Nós é que o ferimos e o humilhamos naquele madeiro, derramando o seu sangue por causa de cada um dos nossos pecados. E fomos nós, portanto, meu irmão e minha irmã,
que demos cabo da vida do nosso Senhor por causa dos nossos pecados. Mas o Senhor, em nenhum momento, Ele olha para nós com esse sentimento de decepção. O Senhor olha para nós com um sentimento de compaixão, misericórdia, amor, graça. E esse mesmo pensamento, esse mesmo sentimento que nós devemos ter por outras pessoas. Independente, meu irmão e minha irmã, de você se encontrar decepcionado com certa pessoa. Mas pense que a sua decepção talvez tenha sido uma alta expectativa que você criou em relação àquela pessoa. Mas você pode pensar como Cristo pensou e pensa ao nosso respeito, com misericórdia, com graça, com amor, com compaixão. Se nós tratássemos uns aos outros com todos esses sentimentos que as Escrituras nos ensinam a termos uns pelos outros, certamente, meus irmãos e minhas irmãs, nós jamais nos decepcionaríamos com ninguém, porque nós não criaríamos nenhuma espécie de expectativa sobre a vida de ninguém, porque entenderíamos que todos nós, até certa medida, somos decepcionados, mas também decepcionamos uns aos outros. Assim, o que eu quero dizer sobre isso é que deixe de lado a sua decepção, a sua tristeza, a amargura da sua alma por causa de algo que aconteceu ou de uma expectativa que você tenha criado em relação a uma outra pessoa e essa expectativa do seu coração não foi atendida por essa pessoa. Olhe com os olhos do Senhor, tendo compaixão, misericórdia, amor e graça, uns pelos outros. Não é fácil, é difícil, mas é por isso que as Escrituras nos ensinam essas virtudes espirituais, porque devemos praticá-las para que a cada dia venhamos a nos parecer mais e mais com o nosso Salvador. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.